Entre as autoridades espionadas estão ministros do governo de Jair Bolsonaro. A ABIN paralela, segundo fontes da investigação, seguiu ilegalmente os passos de Abraham Weintraub, da Educação, Anderson Torres, da Justiça, Flávia Arruda, da Secretaria de Governo e o antecessor dela. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz estava no início do governo Bolsonaro e saiu rompido com a família do ex-presidente. Deputados federais que foram aliados de Bolsonaro e abriram divergência durante o governo passaram a ser rastreados também pelo programa First Mile. Kim Kataguiri e Alexandre Frota. O presidente da Câmara no primeiro biênio do governo Bolsonaro, Rodrigo Maia, também. Usar a ABIN como órgão de perseguição política é inaceitável e é crime. Os responsáveis por esse crime precisam ir para cadeia. A lista de senadores espionados é grande e tinha como alvos principalmente integrantes da CPI da Covid. Entre eles, os senadores Otto Alencar, Rogério Carvalho, Omar Aziz, Humberto Costa, Alessandro Vieira, Renan Calheiros, Simone Tebet, Soraya Tronic e Randolph Rodrigues. A vida privada, a honra, o sigilo pessoal, entre estes o de correspondência, são direitos fundamentais do indivíduo. Direitos estes protegidos da nossa Constituição pelo artigo 5º. Violá-los é crime gravíssimo e deve ser rigorosamente apurado. O trabalho dos investigadores da Polícia Federal é minucioso, porque eles tiveram acesso aos números dos telefones monitorados e não diretamente aos nomes das pessoas espionadas. E esse levantamento demora, já que o sistema espião foi acionado mais de 60 mil vezes. Governadores também foram alvos da ABIN paralela, como João Dória, eleito com o apoio de Bolsonaro no estado de São Paulo, e Camilo Santana, do PT, que governou o Ceará. Segundo fontes da investigação, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, também foi monitorado. Ele se junta a outros 2 ministros do Supremo nessa lista, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O monitoramento ilegal era comandado, segundo as investigações, por Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-diretor da ABIN, mas o cabeça do esquema seria Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio e filho do ex-presidente. Os 2 negam participação no esquema ilegal e ainda não foram ouvidos pela Polícia Federal. O ministro do Supremo, Cristiano Zanin, deu 10 dias ao Congresso para apresentar informações sobre a regulamentação do uso pelo poder público de programas que permitam o monitoramento de cidadãos. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, aguarda do Supremo Tribunal Federal a lista completa de deputados e senadores vigiados ilegalmente. Vamos para a economia agora. Jornalista Túlio Amâncio, da Band, me procurou com a informação que o presidente Bolsonaro mandou a ABIN investigar ilegalmente. Não tenho medo do que eles possam encontrar. A minha essência vocês viram na reunião ministerial. Uma pessoa revoltada com o mecanismo e com as coisas erradas da República. Quanto ao presidente Bolsonaro, ele não é o que ele diz ser. A verdadeira essência dele é sombria. A essência dele é má. E eu quero que ele e a família dele todos vão para o inferno. O Lula, imagina, essa reunião de hoje é uma aula de política num país que está polarizado, às vezes cruelmente polarizado. A gente teve até morte de bolsonarista atirando em petista durante as eleições. O que o Lula faz? O Lula vai e trata o Tarcísio como o governador de São Paulo institucionalmente, mas mais do que isso. Né, Marcelo? Foi muito mais do que isso. Foi uma manifestação política. E como você disse, o Tarcísio começou a ser vaiado, né? Ah, privatista, privatista. E o Lula disse, olha, eu conheci ele como engenheiro do Exército, lá em Quaí, e já me dei bem com ele. Depois ele trabalhou no DINIT, no Ministério dos Transportes, com a Dilma Rousseff. Aí o Lula diz, eu lamentei quando ele foi ser ministro do Bolsonaro. Mas política é assim, política é mutável. E agora eu me preparo, ele nos venceu, e agora eu me preparo para vencer ele. Bem, isso é o Lula, né? Política na veia, no sangue, na alma.
Tarcísio. Tarcísio é o contrário, é um técnico, é um engenheiro com um QI super alto também, como a Tabata, com uma história parecida, inclusive, com a Tabata, e nunca foi político, né? Não é todo mundo, o Tarcísio da direita. Eu acho que o Tarcísio é meio apolítico e aideológico. Então, o Tarcísio fica em cima ali, no fio da navalha. Ele precisa do eleitorado do Bolsonaro. Ele só virou governador de São Paulo porque ele teve os votos do Bolsonaro. Não pode abdicar disso. Mas ele não concordava com muita coisa do Bolsonaro e ele precisa trazer o eleitorado que não é mais bolsonarista e que rejeita o Boulos. Portanto, é uma aula de pragmatismo, mas embrulhada com muita civilidade, com simpatia. O Tarcísio estava rindo um pouquinho como nervoso, mas porque, na verdade, ele estava gostando daquele ambiente, como gostou do projeto de 5,8 bilhões para o túnel ligando ali Santos com o Guarujá. Que governador não gostaria, não é, Marcelo? Tá tão escancarado que os caras têm um monte de esquema que a gente, como brasileiro, tem que se indignar. E aí, meu irmão, esquece, tu é direita, esquerda, centro, pra cima, pra baixo, céu, inferno, norte, sul, leste, oeste, escolhe. Tu não pode ser trouxa, a gente não pode ser trouxa quando o negócio tá na cara, tá escancarado. Eu vou ter um infarto 8h15 da manhã com um assunto desse, pelo amor de Deus. Tô até suando, vou tirar o casaco pra próxima cena. Olha só, a gente resolveu fazer o que qualquer um poderia fazer. Entramos num site de imóveis em Brasília e colocamos casas para vender numa região ali perto que custam entre 5 e 7 milhões de reais. Põe na tela a foto de algumas das casas que custam entre 5 e 7 milhões de reais. Vamos lá. Aí, ó, a entrada da casa, essa aí, 6 milhões de reais. 6 milhões, tá vendo a piscininha ali atrás? Casa boa, mas ó, tá vendo a entrada da casa? Vamos lá, próxima casa. Custa 5.900, tá vendo? Aquela casa que bota na grande angular, porque o terreno é pequenininho, tá vendo ali atrás? Aí bota na grande angular para parecer maior. Mas é isso aí, o sobradinho, com 2 lugares. É super casa. Para Brasil, é claro que é, país pobre. Mas tá vendo a casa? 5.900. Põe a próxima casa. Casas no mesmo preço. Aqui, ó, 5.350. Casa com uma entradinha. O terreno ali, para mansão, não é um terreno de mansão daquelas que a gente vê em filme, não sei o quê. 2 andares ali, tá vendo? Vamos lá, próxima casa. Ali, ó, 5.500 também. Tá vendo a casa? 5.500.000. Uma piscininha ali atrás. Agora para aqui. São essas as casas em torno do... Entramos agora de manhã. Amigos e amigas que trabalham no judiciário, que fazem investigações. Isso demorou 5 minutos para fazer. Agora, estão com essas casas na cabeça? Vamos agora, imagens da casa de 6 milhões, que é o que diz o Flávio Bolsonaro, que ele comprou. Imagens da casa de... Olha isso. Ah, meu irmão... Você viu que a maioria das outras casas era 4 quartos, 600, 500 metros quadrados. Repercussão nas redes sociais do bolsonarismo, que é o termômetro para você saber para onde vai. A discussão é por que o Tarcísio sorriu. Né? É o riso do Tarcísio quando o militante grita volta para o PT, e ele ri, e ri bastante durante um bom tempo. Esse é o tema de debate nas redes bolsonaristas, ou seja, estar presente, fazer um turno em conjunto, tudo bem, mas rir para o Lula não pode, é mais ou menos isso. Então, o Lula... Boca, né? Oi? Não pode beijar na boca. Não pode beijar na boca, então é mais ou menos isso. Então, o que o Lula faz, o Lula extrai o ódio da política. Né? Isso é quando ele extrai o ódio da política, ele extrai a essência do bolsonarismo. A essência do bolsonarismo é o ódio, é a minha opinião, é o ódio. E fomentar os ódios nos seus seguidores, né? Que não pode conviver com o adversário é inimigo. Mas não é só não conviver, é ter ódio. Você precisa ter ódio, você precisa acordar e dormir com raiva do Lula, do PT, da imprensa, da justiça, de qualquer coisa. Você tem que ter raiva. Então, o Lula, quando ele joga dessa maneira, né, como a Sadi diz, o Lula sendo Lula,
ele está tirando o bolsonarismo do tabuleiro. Quer dizer, olha, não tem ódio. Vamos fazer uma política sem ódio? Isso exclui, porque eu considero que 2018 foi a eleição onde o ódio, né, ela foi assim, a raiva foi o sentimento mais importante, mais predominante para o eleitor. Lembra que Bolsonaro pegou uma metralhadora, uma arma e disse que era para metralhar os petralhas. Quer dizer, isso para mim é a cena, simboliza 2018, uma eleição que ainda teve uma facada no Bolsonaro, quer dizer, atentado, ódio, então esse era o clima. Então o que o Lula está fazendo é suprimir a matéria-prima do bolsonarismo. Então nós temos aí crise, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Por exemplo, quando o Valdemar elogia o Lula, ele também está suprimindo o ódio. E isso já abriu uma crise tremenda. Nas redes sociais está um debate sobre o Bolsonaro dizendo que, por ele, o candidato em São Paulo era o Salles. Aí vem o Valdemar, né, com as suas pesquisas. Ou seja, quando o Valdemar tira o ódio, quando o Lula tira o ódio, eles excluem Bolsonaro do jogo político. Porque eu acho que tem... Só para complementar o Otávio, para não perder o gancho, o que o Lula está propondo é vamos brincar de disputar a eleição e não brincar de se odiar e de querer se matar, né, entre aspas, mas nas eleições, na política, de se odiar. Eu concordo com você, Otávio.